Caso o servidor venha se afastar pelo artigo 202, licença sem vencimentos, ele poderá continuar contribuindo para a SPPrev a fim de ter esse tempo contado em sua aposentadoria? Em caso positivo, quanto deverá esse servidor recolher? Sim. O professor afastado pela 202, tá, em licença sem vencimentos, ele tem o direito de optar em continuar recolhendo para a Previdência, para que esse tempo de licença seja computado no final como tempo para a aposentadoria, tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Mas tem um detalhe muito importante aí. Qual o valor que esse professor deverá estar recolhendo? Ele vai recolher o triplo do que ele tem de desconto hoje. Por quê? Ele vai ter que recolher tanto a parte dele, quanto a parte que caberia ao Estado recolher referente à aposentadoria dele. E o Estado, ele recolhe na proporção de 2 por 1. Ou seja, o Estado paga sempre o dobro daquilo que o servidor está recolhendo. Então, digamos que esse professor tenha hoje um desconto de R$ 200 de previdência. Ele se afastando pela 202 e optando por continuar contribuindo com a Previdência, ele passará a pagar o valor de R$ 600, R$ 200 da parte dele e R$ 400 da parte que seria do Estado. Haverá desconto previdenciário sobre a aposentadoria do professor? Depende. Okay? Poderá ser feito desconto previdenciário dos aposentados em um primeiro momento para aqueles que recebam valor acima do teto do regime geral de previdência. Então, se o professor recebe acima de R$ 6.101,06, o valor que ultrapassar este limite sofrerá o desconto de 16%. Então, digamos que tem o teto e o professor recebe R$ 500 acima daquele limite. Em cima desses R$ 500, ele terá o desconto de 16%. Ok? Abaixo do teto, isenção total neste momento. Por que eu digo neste momento? A própria lei complementar, no seu corpo, ela já traz uma previsão que é a seguinte: havendo déficit no fundo previdenciário, tá, a SPPrev poderá passar a efetuar o desconto em todos os benefícios que ultrapassarem o valor de um salário mínimo. Então pode ser aposentadoria, pode ser pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aí depende qual é o benefício. Se esse benefício for superior a um salário mínimo e a SPPrev estiver com déficit em seu fundo previdenciário, ela poderá cobrar a previdência nesses casos. No seguinte caso exemplificativo, uma professora é aposentada e recebe também a pensão por morte de seu marido, que era servidor público estadual. Nenhum dos benefícios, seja a aposentadoria, seja a pensão, ultrapassam isoladamente o teto do regime geral da Previdência Social. Pergunto: nesse caso, essa professora estará totalmente isenta quanto ao desconto previdenciário? Nesse caso, depende. Se a soma da aposentadoria que ela tem direito, mais o valor da pensão por morte que ela recebe, for inferior ao valor do teto do regime geral de previdência social, que são aqueles R$ 6.101,06, ela será isenta de desconto previdenciário. Porém, se a soma dos dois benefícios, a aposentadoria mais pensão por morte, for superior ao teto, sobre o valor que ultrapassar o limite, ela irá ter que recolher 16% sobre essa diferença. Tá? Então, assim, por ser a mesma fonte pagadora, tá, os benefícios eles se somam. Pode ser
aposentadoria mais uma pensão por morte. Pode ser no caso daquele professor que se aposentou com 2 cargos. Sendo a mesma fonte pagadora, os 2 cargos são pagos pela SPPrev. A SPPrev soma este valor e em cima deste total eles vão verificar se o professor ultrapassou ou não o teto previdenciário. Se ultrapassou, sobre essa diferença haverá o desconto de 16%. Isto não ocorre, tá? No caso do professor, ele tem a aposentadoria de professor dele da rede estadual e recebe uma pensão pelo INSS. Como são fontes diferentes, são órgãos pagadores diferentes, não existe essa soma. E se tanto uma quanto outra for inferior ao teto, ele não terá desconto. Tá? O desconto é apenas para benefícios pagos pela mesma fonte pagadora. Os 2 benefícios são da SPPrev, soma, verifica se ultrapassou ou não o teto. Se ultrapassou, 16% sobre a diferença.